Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar do período do ouro. Esse tema está inserido na temática de penetração mercantil portuguesa e o seu impacto. Falando do período do ouro, estamos a falar do período que tem como balizas cronológicas 1505 a 1693. 1505 porque temos a primeira feitoria que foi construída durante essa data, não é? Estamos a falar da ilha de Moçambique, só fala, mas não só. Em 1693 temos a revolta do Xangamira-Dumbo, que vai marcar também uma outra fase que nós vamos discutir mais adiante. Então, hoje, falando do período do ouro, é importante dizer que é considerado o período do ouro porque o ouro é o principal artigo do comércio entre os portugueses e os africanos, sobretudo em grande especial, particularmente os estados africanos. Bem, outro elemento que temos que não deixar de lado aqui é que foi o ouro que trouxe os portugueses até Moçambique, porque o ouro conferia aos portugueses, ou seja, o ouro era tido como uma moeda de troca em que os portugueses usavam para adquirir os produtos exóticos nos mercados europeus. Entretanto, aqui o ouro vai ser o artigo que vai estar em destaque no comércio entre os portugueses e os estados africanos. Continuando, é importante também destacar o impacto que esse comércio do ouro trouxe nos estados africanos, mas não só a mão de obra que era usada na própria mineração do ouro. Falando em primeiro lugar, ou antes de tudo, da mineração, não é? Devo destacar que a mão de obra usada na mineração do ouro era, sobretudo, a mão de obra feminina e infantil, ou seja, eram as mulheres e as crianças que desenvolviam a mineração do ouro. Portanto, sem aqui avançar, sobretudo, com os fatores ou as causas de serem as mulheres e as crianças a desenvolver essa atividade, não é? Também é importante dizer que essas atividades eram desenvolvidas, sobretudo, na cadeia ou no âmbito das relações de parentesco, e em que as atividades, na verdade, eram distribuídas e divididas de acordo com o sexo, ou seja, entre o gênero e a idade. Entretanto, esse é um dos fatores que deixava-se ao cargo das mulheres e as crianças a mineração do ouro. Mas também outro elemento é que as crianças eram usadas na mineração porque havia maior facilidade em elas penetrarem nas grandes galerias das minas de ouro e por em diante. Então, vamos agora destacar a questão do impacto, não é, do comércio do ouro nos estados monumentais. Um dos elementos extremamente importantes de destacar também aqui é que o impacto que vamos aqui mencionar está relacionado porque temos de destacar o impacto político e o impacto econômico. Em primeiro aspecto, é importante destacar que em termos políticos, não é? Os portugueses, para controlarem as minas de ouro, não é, no estado de Monumentapa, eles
exploravam as fragilidades dos próprios Estados africanos. Quais são essas fragilidades que eram exploradas pelos portugueses para controlar as minas de ouro? As fragilidades é que os chefes dos Estados, não é? Ou seja, haviam conflitos entre os chefes dos Estados no Estado de Manutapa, não é? Haviam conflitos, sobretudo conflitos de interesse. Haviam chefes que simpatizavam com os interesses dos portugueses, mas também havia outros chefes que não olhavam com os bons olhos o comércio com os portugueses. E esses conflitos foram extremamente explorados pelos portugueses, não é? Para controlarem as minas de ouro. E uma das formas, ou um dos exemplos dessa exploração dos conflitos entre os chefes africanos, entre os chefes dos Estados, não é? Em 1607, não é? Em 1607, o chefe Mutapa Mavura, não é? Não, Mutapa Gatselser, não é? Vai receber ajuda dos portugueses para debelar esses conflitos dos interesses que haviam dentro do Estado de Mutapa, não é? E como forma de agradecer esse auxílio obtido, esse auxílio concedido pelos portugueses, o Mutapa Gatselser vai conceder as minas de ouro aos portugueses. E esses conflitos foram cada vez mais explorados ou foram cada vez mais se intensificando entre os chefes dos Estados, sobretudo também pelo facto de terem acesso, não é? Ter acesso aos bens de prestígio que eram obtidos através do comércio do ouro. Então, esse é um elemento extremamente importante, a questão dos conflitos entre os chefes, não é? Que foi provocado pelo comércio do ouro entre os portugueses, entre os africanos e os portugueses. Não só temos a questão do impacto econômico, não é? Em que a estrutura produtiva, não é? Foi alterada. Havia mais mineração de ouro do que a produção agrícola, que era a fonte, que era tida como a base econômica, não é? A base econômica dos estados de Manutapa, não é? Então, os trabalhadores, os camponeses, vão se dedicar mais à mineração para satisfazer os interesses dos chefes, não é? Em detrimento à prática agrícola, não é? Que era a base da sua própria sustentação, mas também a produção dos bens, não é? Vai alterar-se, vai produzir-se mais ouro, não é? Ou seja, os camponeses vão produzir mais ouro em detrimento dos bens alimentícios. Outro elemento muito importante é que a questão da tributação, não é? Que era tida, não é? Na base dos próprios produtos alimentares produzidos pelos camponeses, não é? Vai também ser substituído pelo tempo da própria mineração do ouro. Essa mineração, obviamente, que era colocada em destaque pelo facto de conferir aos próprios chefes, não é? Os bens de prestígio que eram obtidos através do comércio do ouro. Estes são elementos importantes que eu gostaria aqui de destacar quando nós falamos do período do ouro. Essa aula aqui não pode, devo destacar que essa aula aqui não pode substituir em algum momento as leituras, não é, que vocês devem continuar a aprofundar ou que devem continuar a ter para complementar e consolidar o conhecimento. Até a próxima aula. A próxima aula nós vamos falar do período de Marfim. Até mais.